Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juca Rias, esse é mais um vídeo aqui para o canal. E, gente, o vídeo sobre hoje é envelhecimento. Como é difícil envelhecer e é a fase mais cruel da vida. E por que você deveria sim se casar e sim ter filhos? Se você puder, é claro. Porque às vezes nós queremos isso para a nossa vida, mas acaba que não acontecendo. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer uma pessoa bacana, legal, né? Que está ali alinhado com seus valores, que vocês vivem bem e dão certo, apesar das diferenças, sim, porque as pessoas são diferentes e elas não são perfeitas. Com toda a certeza do mundo, eu te digo, se casem e tenham filhos. Sabe por quê, gente? Eu tenho observado que a coisa mais difícil da vida não é você ser solteiro, não é você ser sozinho. A coisa mais difícil da vida é você ser um idoso, sozinho e sem ninguém. Veja bem, o meu esposo trabalha na saúde e ele e uma equipe da saúde e também da assistência social costumam visitar idosos. E, gente, é cruel. E nessas visitas, galera, ele chega até triste, sabe, em casa, e ele comenta comigo assim: amor, hoje o pessoal foi visitar uma senhora e essa senhora, ela tem espasmos, ela se treme assim todinha e ela não tem ninguém, ela é uma pessoa totalmente sozinha, ela até teve uma filha, só que a filha morreu quando era mais jovem. E aí ela é uma pessoa sozinha, ela não tem, nunca teve outro esposo, nunca teve ninguém. E essa senhora, a gente chega lá às vezes e ela está cagada, né? Com a fralda suja, a casa fedendo, tudo assim, uma situação mesmo assim horrível, gente, horrível de abandono. E essa mulher passa fome, passa sede. Você sabe que é uma dificuldade terrível que a pessoa tem de andar, e tem dia que ela consegue andar e tem dia que ela não levanta da cama. Então é muito cruel. Aí você fala assim: ah, o importante na vida, na velhice, é você ter dinheiro. Não é você ter pessoas. Não, gente. É os dois. E falando assim para pessoas da minha classe, que eu sou pobre, você não vai conseguir ter seus milhões para você estar pagando uma enfermeira. Algumas pessoas milionárias podem contratar esse serviço. Mas a vida é cara. Se você é simplesmente um aposentado, não vai ser suficiente. Você pode ter certeza disso. A velhice é cruel. Na velhice você não tem. Se você não tiver apoio, se você não tiver família, você não vai ter ninguém, porque amigos não cuidam de você nessa situação. Porque presta atenção, se você já é um idoso, seus amigos são como, gente? São idosos, né? E vez ou outra, a vizinha dessa mulher vai lá e limpa a casa dela e faz um favor para essa senhora. Mas essa senhora vive assim. E também não só essa senhora, outros senhores também. É por isso, gente, que desde que eu fiquei sabendo desses tipos de... Desde que meu esposo começou a trabalhar, né, nesse tipo de trabalho, eu comecei a refletir muito sobre a velhice. E daí eu dou graças a Deus que eu tenho meu esposo. Pretendemos envelhecer juntos, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Mas mais cedo ou mais tarde, um parte primeiro, ou eu ou ele, não é verdade? E aí quem fica? Fica os filhos, fica os netos. Aí eu vejo muitos vídeos, as pessoas falam assim: ah, não tenha filhos, não tenha filhos. É uma propagação tão grande para a pessoa não se casar e não ter filhos, que lá na frente essa pessoa vai se arrepender. Eu sei que no jeito que o país está hoje, não é para você estar colocando filho adoidado um atrás do outro no mundo. Mas se você se organizar, se você juntar dinheiro, você e seu esposo, com planejamento vocês podem sim ter seu filho e sua filha. E tenham. Ah, mas isso não é garantia de que os filhos vão cuidar de você na velhice. Primeiro, que a maioria, 95% ou mais, cuidam. Sim, porque o mundo é feito de pessoas boas também. A maioria do mundo, no mundo tem pessoas boas.
olhando assim, aos meus 39 anos de idade, na minha família, na minha parentela, na parentela das pessoas que eu conheço, de amigos e conhecidos, todos os filhos e netos cuidam dos pais, né? Então, não seja um louco de não ter isso, de não estar rodeado de pessoas que podem cuidar de você. A minha mãe, ela fez 77 anos e de repente, ela vai fazer 78 ano que vem. De repente, gente, este ano a minha mãe deu artrose. A minha mãe mal tá conseguindo andar. Nós compramos um andador para ela. Nós filhos, que somos 7 filhos, nós pagamos uma pessoa para limpar, para lavar, para cozinhar para ela. E para minha avó também, que tem 97 anos. Minha avó tem 97 anos. Tem dia que a minha avó não levanta. Passa o dia todinho, levanta só assim. Ela levanta da cama só para comer, né? Aí ela volta para a cama ou levanta para ir no banheiro, para fazer a sua higiene bucal, as suas necessidades e o seu banho diário. Graças a Deus que ambas conseguem fazer as suas necessidades. Mas a maioria das pessoas precisam de outras pessoas. Ah, então eu vou cuidar da minha saúde, eu não vou beber, eu não vou fumar, eu vou ser atleta, que eu vou envelhecer bem sem precisar de ninguém. É mentira. Você vai chegar a um momento, que são aquele momento bem próximo da sua morte, que o seu corpo não vai dar conta. Talvez você viva até os 70, 80 bem. Mas ainda assim vai ter um momento que o seu corpo, porque é natural, o seu corpo vai envelhecer de tal forma que você não vai dar conta, que você vai sofrer muito. E se você for que nem a minha mãe, minha avó, que mesmo com todas as suas dificuldades de locomoção, é muita dor, gente, é dor no joelho, é dor naquilo, é uma fraqueza, e não sei o que, e vai no médico, e não sei o que, eu preciso de remédio, e o médico fala assim, minha senhora, não tem o que fazer com a senhora, porque para a velhice não existe cura. E todos esses sintomas são sintomas da velhice. Aí você, vamos dar um remédio para você, vai amenizar, mas você não vai curar. Não existe cura para a velhice. Você está entendendo? Aí você vai ficar à base de remédios para você aliviar o seu sofrimento, mas ainda assim você vai sofrer. Então, o que eu peço para Deus é que me leve antes, ou que morra de infarto fulminante, e não tem que passar por isso, porque eu conheço o pai da minha prima, meu tio. Ele está há mais de 15 anos numa cama. Há mais de 15 anos numa cama. Ele se caga nas calças, ele se mija, ele precisa, para levantar, ele... Gente, é horrível. E há anos que ele deseja morrer e não morre. E ao mesmo tempo é muito desgastante para a família ficar cuidando assim, porque é um homem, né? E pesa. Mas as filhas estão cuidando. E aí um ano fica com uma, no outro ano fica com a outra, para quê? Para também dar alívio para essas filhas, porque é difícil. E graças a Deus que ele tem filhas. E que ele se fez presente na vida dessas filhas depois que ele largou a mulher e foi embora com outra. A ex-mulher, a mãe das filhas, não tá nem aí, porque não é problema dela. Agora, as filhas têm responsabilidade com o pai, porque também ele foi um bom pai, apesar da separação, não é verdade? Apesar dele ter ido embora com outra mulher e tudo, mas ele foi um bom pai para elas, né? Porque ele ia visitar, porque ele procurava, porque ele ajudava naquilo que podia, e hoje ele está sendo cuidado por essas filhas. Mas a morte não chega. Então, pare para pensar. Pare para pensar, porque às vezes você acha que é muito bom ser sozinho, a solitude é maravilhosa, eu não preciso de ninguém, eu me basto. É mentira. Todos nós precisamos de outras pessoas, nós somos seres sociais, nós somos seres humanos. E viu Deus que não era bom que o homem está só. Adão ficou deprimido no paraíso. Deprimido, cabisbaixo, na presença do próprio Deus. E o que Deus fez? Enviou para ele, fez da costela dele Eva, a sua ajudadora. Então,
Não vá nessa loucura que esses Red Pill falam não, que as feministas falam não, que senão lá na frente tu vai se lascar. Eu vejo meninas de 21 anos de idade pagando, eu vi isso na internet. Uma moça de 21 anos pagou para fazer a laqueadura definitiva. O SUS não faz nessa idade, porque ela não tem filho. Se ela tivesse 2 filhos, o SUS fazia. Mas ela foi lá e pagou do bolso dela. 21 anos de idade, cara. Ela já decidiu que não quer ter filhos. Custava ela esperar mais para 40 anos. É só evitar, né? Para ver se ela realmente não quer ter filhos. Custava? Não. Mas as pessoas estão formando opiniões que nem são delas próprias, são pessoas que estão enfiando goela abaixo, colocando na sua cabeça, mudando o seu jeito de pensar. E as pessoas estão caindo nesse papo furado, de que ser sozinho é melhor, que a vida de solteiro é melhor hoje, porque você tá jovem, porque você vai para lá, você vai para cá, você vai para sua festa, você fica em casa, você faz o que quiser da sua vida. Claro que hoje é maravilhoso. Não, você não tem nenhuma responsabilidade de criar um filho, de cuidar de um filho, de abrir mão de diversão, de lazer, às vezes até de viajar para outro país. Eu já larguei já de mão de muita coisa por causa de um bebê, por causa dos meus filhos. Por quê? Porque o bebê ele vai fazer isso. Ele te dá responsabilidades, assim também como um relacionamento. Então, tem gente que não tem alguém ou não tem filho é porque não aconteceu para essa pessoa. Porque às vezes não acontece, mas tem gente que tem a oportunidade de ter alguém, de conhecer alguém, de ter filhos e simplesmente não quer. Eu não estou falando daquelas pessoas que realmente não têm a mínima vocação, sabe, que para maternidade. Existem sim essas pessoas. É melhor essas pessoas mesmo não ter, porque tem gente que põe filho no mundo só para maltratar, né? Bate, espanca, abusa. O tanto de mães e pais que estão expondo suas filhas na internet, no TikTok, adultizando, a gente viu aí, né, com o vídeo do Felca, adultizando essas crianças, explorando essas crianças. Então, tem gente que não é para ter filho mesmo, mas tem muitas pessoas que até pensavam em ter filho, mas depois vem a cultura work, uma agenda, um negócio assim na internet, movimentos. Ah, mulher não precisa de filho, mulher não precisa de marido, homem não precisa de filho, homem não precisa de marido, de mulher. E aí vocês compram esse discurso e vocês estão indo numa barca furada. Prestem bem atenção. Aí colocam 1 milhão de restrição. Ah, porque eu só quero uma mulher assim, uma mulher assada, um homem assim, um homem assado. E vão se lascar lá na frente. Vão se lascar lá na frente. Então, pense bem e reflita nas coisas que você está escolhendo hoje, porque lá na velhice, a velhice é cruel, 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 cruel. Lá na velhice você não vai ter ninguém. Então, se você é um milionário que pode estar bancando a sua velhice com cuidados, e ainda assim vai ser muito deprimente se você tiver dinheiro para isso, ok, né? Mas ainda assim, você tendo milhões para bancar os melhores hospitais, cuidadoras, enfermeiras, nós precisamos de companhia, nós precisamos ter alguém ali do lado que tenha um significado, que seja um amigo verdadeiro, que seja a sua esposa, que seja seus filhos, seus netos. Mas se for você sozinho ali, doente, só com seus milhões, graças a Deus podendo bancar sua dignidade, né? Sem sofrimento, e não como essa senhora e esse senhor, essas pessoas que meu esposo é assistente social, visita, pelo menos isso, né? Mas ainda assim, a solidão, a depressão de uma vida vazia, sozinha. Gente, é horrível. A solitude é uma coisa, agora a solidão é de adoecer, é de fazer a gente se matar. Solitude é você, hoje, jovem, escolher ser sozinho, sozinha. Na sua casa, no seu conforto, você tem seu dinheiro, você viaja sozinho, você adota um gato.
E ali você vai interagir com esse animalzinho, ou não, né? Mas aí você vai fazer as suas coisas. Você tem muita saúde. Você vai ir para um bar sozinho, você encontra pessoas, você faz amizades no trabalho. Na velhice, você vai ficar dentro de casa. Se você tiver a sorte de envelhecer bem e morrer antes dos dias finais, desses dias terríveis, glória a Deus por isso. Mas a maioria das pessoas na idade avançada, antes da morte, por mais que se cuidaram na juventude, minha mãe nunca bebeu, nunca fumou, minha avó também não, sempre super saudáveis, sempre comeram comidas saudáveis, nada de comida, essas comidas que a gente come hoje, hambúrguer, refrigerante, pizza, essas coisas industrializadas, nada disso. Pessoas que sempre, né, fizeram suas caminhadas, sempre foram pessoas saudáveis. E hoje está lá, porque o tempo é cruel demais. Então reflita muito sobre isso, tá bom? Tenha seus filhos, tenha seus netos e tenha seu companheiro, sua companheira. Ore para Deus lhe dar isso e para que você não chegue na velhice sozinho, porque é muito terrível. É muito terrível você chegar sozinho. Não é, o difícil não é você ser uma pessoa solteira. O difícil é você ser um idoso sozinho.